A palavra de Deus desta semana, ou a palavra do domingo, que tematizou a semana, nos ensinou um pouco a ideia de que planejar, organizar, sistematizar, previdência que prepara providência. A partir daquela parábola contada por Jesus das 10 virgens, 5 eram previdentes e outras 5 não previdentes. A palavra então nos ensinou a perceber que organizar, planejar, sistematizar não constitui apenas uma virtude humana, mas também pode ser, sim, um ato de fé que prepara a ação da providência divina. A palavra de hoje nos fala de uma outra virtude humana, pelo menos algo que a gente costuma considerar apenas uma virtude humana, mas que pode ser mais do que uma virtude humana apenas, que pode ser também um ato de fé. É a gratidão. Em geral, a gente acha que agradecer é apenas um gesto de boa educação. Muito bem-vindo. Os pais que educam direitinho os seus filhos, desde pequenininho, quando alguém dá um doce, uma bala, quando alguém oferece alguma coisa, faz um favor, e a criança que já foi ensinada a agradecer, esquece de agradecer, é muito comum a gente ouvir dos pais que são atentos, dizer, como é que fala? Como é que fala? Como é que mamãe ensinou? Como é que papai ensinou? O que está faltando? Exatamente porque ali nós estamos criando, plasmando uma alma grata, que sabe reconhecer o bem que lhe é feito e aprende a agradecer por isso, deixando de considerar que o bem que o outro me faz é uma obrigação ou uma dívida que ele tenha comigo, e aprendendo a olhar exatamente, não como uma obrigação, mas como uma generosidade do outro na minha direção. Por isso eu agradeço. Mas a palavra de hoje ensina que agradecer vai além dos limites da boa educação, é mais do que isso, né? O que conta hoje o Evangelho? Que Jesus estava no entre cidades, né? De uma cidade para outra cidade, e encontrou 10 leprosos. A lepra no tempo de Jesus, já fiz considerações a esse respeito aqui na paróquia, não sei se neste formato, né, gravando, mas lembro de em homilia já ter feito em anos anteriores essa consideração. A lepra é uma doença incurável no tempo de Jesus. Adquirir a lepra era ter a certeza de que você teria uma morte muito dolorosa e em pouco tempo, né? Além disso, a lepra é contagiosa. Então, ao contrário de outras doenças incuráveis, o leproso ele era imediatamente isolado, afastado do convívio com a família, afastado do convívio em sociedade. E no tempo de Jesus, em geral, eram isolados, fora dos muros da cidade, no Vale dos Leprosos. E muitos ficavam vagando nesse vácuo entre cidades. Jesus encontrou 10 desses leprosos. O leproso ele tinha, além dessa coisa da certeza da morte, de uma morte doída, do afastamento dos familiares, tinha um outro peso ali que era bastante considerável. A lepra tinha o seu quê de consideração, segundo a sociedade daquele tempo, de doença espiritual. E quem fazia o diagnóstico da lepra, por exemplo, nem era o médico, era o sacerdote. Quando alguém aparecia com os sinais, as erupções na pele, característicos da hanseníase, ia se apresentar ao sacerdote e o sacerdote dizia, está com lepra, tem que sair da cidade. De modo que havia esse estigma também moral, né? Como se sempre ficasse aquela pergunta, o que foi que ele fez de tão grave para estar sendo castigado com a lepra? Então pesava sobre o leproso uma série de estigmas, de realmente fardos, dores.
Os 10 vão ao encontro de Jesus pedindo para serem curados. E Jesus responde, mas não responde. Quando a gente lê o Evangelho, acha que Jesus não disse grande coisa para eles. Mas Jesus diz assim, vão à cidade, coisa que não... Eles só poderiam ir à cidade se tivessem curados, porque o sacerdote já tinha dito que eles deveriam ficar fora da cidade. E vão se apresentar lá ao sacerdote. Quer dizer, outra questão, se o sacerdote já tinha dado o diagnóstico da lepra, não tinha razão para voltar e se apresentar ao sacerdote. O que prova que de alguma forma Jesus estava indiretamente dizendo, confia, vai que vocês estão curados. Porque eles iam passar por cima de 2 diagnósticos de uma ordem já dada fora da cidade e do diagnóstico do sacerdote que já tinha batido o martelo e dito, vocês estão com lepra, tem que ir embora. E no caminho eles perceberam que estavam curados. 9 deles pensaram assim, vamos correr, reencontrar a família, recuperar o tempo perdido, retomar a vida que ficou pelo caminho. Um deles, que inclusive, segundo o texto, era um samaritano, quer dizer, um não judeu, né? Até um estrangeiro, se deu conta de alguma coisa, que é o seguinte, eu até quero fazer a mesma coisa, reencontrar minha família, retomar minha vida, retomar minhas atividades, perceber que eu tinha uma doença de morte e que agora eu ganhei, fui curado, é como uma ressurreição, é uma ressurreição. Eu ganhei uma nova oportunidade de vida, mas eu não entendo que eu possa ir em frente sem antes agradecer aquele que me curou. Então, dos 10, só um teve essa sensibilidade de gratidão, motivada pela gratidão. Todos os 10 pediram algo a Jesus e foram atendidos. 9 deles foram atendidos e pronto, vamos embora e vamos lá. E um deles teve o cuidado de voltar para agradecer. A conversa dele com Jesus é muito interessante, que Jesus pergunta pelos outros 9. E aí ele fica calado, né? O que ele vai dizer dos outros? Né? Não tem o que dizer. E aí Jesus diz assim, olha, não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? E aí Jesus diz uma coisa interessante para ele. Vai, a tua fé te salvou. Esse evangelho permite a gente fazer uma distinção entre ser curado da doença física, lepra, mas ser curado na alma, que significa salvação. A gratidão daquele homem que foi curado na carne foi a ponte, o caminho que levou esse camarada a uma outra experiência mais profunda, que é a experiência da salvação. Vocês se entendem? A virtude humana da gratidão, que já tem lá a sua grandeza e o seu valor, levou o camarada à experiência de algo ainda mais profundo, que é a salvação. Aqueles outros 9 leprosos voltariam a morrer, né? Porque todo mundo morre, isso é uma certeza nossa de vida, mas aquele homem poderia e voltou a morrer na carne, mas a salvação, que é a vida eterna, foi garantida ali naquele momento para aquele camarada. Então houve uma experiência ali feita só por ele, e uma outra experiência feita pelos 10, com ele também, mas algo que foi só dele, que foi a salvação. E isso aconteceu por causa da gratidão. Agradecer, portanto, é um ato de fé. Quantas vezes ao dia a gente costuma manifestar nossa gratidão? Um cafezinho da manhã que a esposa faz, ou que o filho que saiu mais cedo fez, uma roupa lavada, Nós geralmente somos muito prontos para reclamar. Mãe, está mal passado isso aqui. Carne moída de novo, né? Nós temos uma rapidez para reclamar, para murmurar, completamente descompassada daquela nossa habitual
deveria ser habitual, né? Prontidão, habilidade, inclinação para agradecer. Se a gente olhar com carinho, a gente está sempre em dívida de gratidão no término de um dia, por tudo que a gente recebeu e pelo pouco que a gente voltou para agradecer pelo tudo que recebeu em um dia. A palavra de hoje quer nos ensinar um pouco isso. Não esqueça de agradecer. Queria apresentar aqui um testemunho meu, pessoal. Eu por muito tempo trabalhei num projeto socioeducativo. A gente recebia alunos oriundos da rede pública municipal de ensino, cheios de vontade de ir adiante, mas sem uma oportunidade. E a nossa missão, lá na unidade onde eu trabalhava, era oferecer a oportunidade a quem tinha vontade, mas faltava oportunidade. E essa oportunidade foi oferecida e abraçada por muitos alunos, né? Tem alunos que passaram por nós, estão no ITA, no IMES, já são oficiais da Força Aérea, oficiais da Marinha, oficiais do Exército, enfim. Outros que alcançaram outros objetivos, foram para a universidade. Interessante que alguns, por exemplo, outro dia eu recebi a mensagem de um aluno que estuda no IME e ele queria celebrar uma missa em ação de graças pelo ingresso dele no IME, ele já andou um pouco mais, voltou para agradecer, ele gostaria de agradecer, perguntou se eu poderia celebrar a missa, que ele não vê outra pessoa que pudesse fazer isso, por tudo que ele passou, né? Todo o processo de estudo, aonde chegou, e aí eu achei muito bonito. Mas também naquela mesma semana, eu tive a oportunidade de estar num ambiente e que estava um aluno com essa mesma característica que sequer passou para dar um bom dia, sequer se deu o trabalho de ir até lá e cumprimentar. Então, a gratidão é algo que deve estar muito presente conosco, e a gratidão ela também atrai generosidade, não só da parte do nosso Deus, mas ela atrai generosidade também da parte dos homens. Quanto mais a gente se dispõe a agradecer, mais naturalmente a gente dispara no outro uma generosidade em oferecer. Isso cabe para a relação que nós estabelecemos com o nosso Deus, mas também para a relação que estabelecemos com as pessoas. Então, deixo para a nossa reflexão de hoje a gratidão como uma proposta de virtude, que não é só virtude humana, mas que também pode ser, com certeza é, um ato de fé. Vamos com alegria acompanhar nossa procissão e o canto das ofertas.